Como curar os enfermos, com Charles de Francis Hunter. O poder de Deus para curar através de você. A série em vídeo que você vai assistir é um curso especial de instrução preparado por Charles e Francis Hunter. O seu ministério tem alcançado todo este país e muitas nações ao redor do mundo, ensinando ao crente o poder sobrenatural de Deus. Sim, milhares de crentes já estão exercitando o dom de curar e vendo pessoas serem curadas, quando eles, crentes comuns, impõem as mãos sobre os enfermos. Este ministério especial de Charles e Francis Hunter foi desenvolvido ao longo de seus muitos anos de ministério de cura, ensinando as pessoas sobre o poder curador de Deus. Seu ministério de ensinar pessoas a curar pessoas se expressa de muitas formas: livros, fitas, cassetes e vídeos, bem como seminários denominados Explosões de Cura. Nesta série pelo vídeo, Charles e Francis Hunter vão compartilhar com você o emocionante ministério de cura que pode ser seu. E agora, como curar os enfermos com Charles e Francis Hunter. Aleluia! Aleluia! Vocês são uns fanáticos e eu gosto disso. Eu sou Francis Hunter, da Escola de Ministério Cidade da Luz, onde temos os alunos mais fantásticos e entusiasmados do mundo. Estou certo ou não? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Sabem, essa semana vai ser uma das mais emocionantes da sua vida, porque ensinar você como você pode curar os doentes. Temos um lema na Cidade da Luz: se Charles e Francis podem fazê-lo, eu também posso. Vamos ensinar vocês como podem pôr as mãos sobre os doentes, sabendo que eles estão sendo curados. Então Charles e eu poderemos descansar e nunca mais fazer nada. Não seria ótimo? Não seria ótimo. Quero contar de onde vem a cura dos enfermos, bem como a visão que Deus nos deu para nos incentivar a ensinar o corpo de Cristo, como curar os enfermos. Vamos usar como base do curso o livro Como Curar os Enfermos. E espero que vocês leiam esse livro e o estudem, e releiam, e o estudem de novo e de novo, até saberem tanto quanto nós. Na verdade, você saberá mais do que nós, porque vai saber o que nós sabemos, e também tudo que você sabe a respeito de cura, e realmente você saberá mais do que nós. Queremos compartilhar certas coisas que o ajudarão muito com este assunto. Em junho de 1980, e acho que foi logo depois de uma grande reunião, Deus me deu uma visão. E era uma visão emocionante que eu não entendi. Quantos de vocês creem que estamos vivendo nos dias de sonhos e visões? Deus disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, e vossos jovens vão ter sonhos, e vossos velhos terão visões. E então, não, é o oposto. Vocês jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Charles diz que ele nunca sonha, porque ele ainda é jovem. Ele só tem visões. E se acontece à noite, é uma visão noturna. Mas nessa ocasião em particular, Deus deu a visão a mim. E eu vi o globo terrestre. Mas era diferente de como eu geralmente o via. Eu vi o mundo envolto com pequenos anéis de ouro e prata. E você talvez pense que, quando temos uma visão, que deve ser uma coisa bem ordenada. E no caso, que esses anéis o rodeariam em um perfeito relacionamento entre si, deviam ser todos do mesmo tamanho, mas não eram. Acho que foi por isso que tive dificuldade em entender a visão. E pensei que talvez tivesse comido algo que não me fez bem. E era a causa daquele sonho ou visão, mas não era o caso. O globo estava coberto com pequenos anéis de ouro e se pareciam com regatos indo por toda parte. De vez em quando eu pude ver algo indo nessa direção, um pequeno regato de ouro e prata. E de repente, então, eu vi uma
grande mancha desse metal precioso. Então, mais adiante um pouco, havia outro pequeno. E não havia ordem. Pelo menos para mim não parecia. Não havia realmente sequência ou ordem na aparência daquilo. E parecia até meio desordenado, se você olhasse para aquilo do ponto de vista de um artista. Então eu comecei a ver gente parada sobre essas linhas que envolviam a terra. E havia gente de todas as nacionalidades. Vi pessoas da África, e vi pessoas da China, do Japão, da Tailândia, da Indonésia, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da Rússia, e vi pessoas de todas as nacionalidades levantando-se nesses anéis de terra, e me entusiasmei e disse: oh, uau, nós vimos começar a escola de ministério aquele ano. E eu disse: oh, uau, Deus é o melhor agente de relações públicas, pois eu podia ver o que ele ia fazer. Ele ia trazer estudantes de toda parte do mundo. E eu podia ver estudantes da África chegando, estudantes de Taiwan, da China, do Japão. E eu podia ver uma verdadeira escola internacional aqui. E eu os vi saindo e pregando o Evangelho, impondo as mãos nos doentes, e vi os doentes sendo curados. E eu disse: ó Pai, eu te agradeço por isso, pois significa que nós vamos receber pessoas aqui e vamos poder treiná-las, e elas vão sair daqui e vão estar capacitadas para ganhar o mundo. Mas isso não era bem o que Deus tinha em mente, porque eu não podia compreender como Ele ia trazer todos esses estudantes de todos esses países. Mas então Deus disse que seria através da escola pelo vídeo que Ele iria realizar isso, que Ele nos traria estudantes para a cidade da luz, para que recebessem a instrução ao vivo desses estudos sobre como curar os enfermos e os dons do Espírito. E eles então levariam a mensagem de volta ao lugar de onde vieram, ensinando-a ao seu povo. Se você veio da Ásia, você a levará de volta à Ásia e a ensinará ali. Ou se você é da África, você a levará de volta à África para ensiná-la. Mas, além disso, seria através das escolas pelo vídeo que este ministério iria exercer um tremendo impacto sobre o corpo de Cristo. E assim, nós começamos a gravar. Eu ainda não entendia por que havia essas grandes manchas. E então aqueles pontos pequenos, que realmente não fazia qualquer sentido para mim, até que Deus começou a revelar que as grandes manchas desse material precioso, ouro e prata, eram áreas densas de população. Ou seja, haveria muitos estudantes que iriam às grandes áreas metropolitanas, como São Paulo, mas há muitas pequenas áreas rurais que precisam ouvir a mensagem de Jesus Cristo, tanto quanto as grandes cidades. E muitas vezes são tão pequenas que ninguém vai lá. E há muitas áreas lá no Canadá, perto da fronteira com o Alasca, onde quase ninguém vai, porque às vezes existe só uma pequena vila de umas 150 pessoas ali, e pode ficar a 700 quilômetros da cidade mais próxima. É muito difícil para um evangelista chegar até ali, porque temos que ser práticos, e evangelistas dependem de ofertas recebidas nos cultos, porque não podem viajar por aí sem uma fonte de renda. E não é fácil viajar 700 quilômetros, sabendo que se você reunisse a cidade toda no culto, teria no máximo 150, isso incluindo as crianças também, entende? Assim Deus nos mostrou que através dos vídeos seríamos capazes de alcançar essas áreas tão remotas em todo o mundo, inclusive aqui em nosso próprio país. Quantos sabem que até nos Estados Unidos, onde existem tantos programas de TV evangélicos sendo apresentados 24 horas em toda parte, ainda assim existem áreas que nunca receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas cidades e vilas, pequenos lugares remotos, onde os evangelistas nunca vão. Porque muitos evangelistas são como Charles e eu. Não podemos aceitar
todos os convites que recebemos, porque não temos tempo que chega para todos. Então, tantos desses lugares menores têm que ser ignorados no roteiro dos evangelistas, mas não precisam ser ignorados através de uma escola pelo vídeo, porque eles podem receber a mais excelente instrução pelos melhores professores, não só do país, mas do mundo, e é o que oferecemos aqui na Escola de Ministério. Nós trazemos os melhores professores, não só dos Estados Unidos, mas pessoas que são conhecidas no mundo todo. E essa mensagem pode alcançar todos esses lugares remotos que nunca têm oportunidade de ouvir pessoas que são realmente excelentes. Nós escrevemos o livro Como Curar os Enfermos. E quando terminamos, e não está muito bonito porque a cópia que uso para ensinar está bem gasta. Mas nós escrevemos o livro Como Curar os Enfermos, mas não sabíamos muito bem como começar. E fomos ao Kansas, a uma igreja ali, e compartilhamos a visão que Deus nos deu sobre ensinar o mundo através das escolas pelo vídeo, ensinando o corpo de Cristo a se tornar um corpo que vive numa dimensão de milagres. Agora, quantos de vocês querem ser pessoas que vivem numa dimensão de milagres? Certamente todos nós. E podemos aprender isso? Sim, podemos aprender. E estávamos compartilhando com o pastor em Kansas. E ele disse, vocês conhecem a visão que Deus deu a Tommy Hicks, que era um evangelista metodista e que viajou pelo mundo todo, um homem extraordinário? Vocês ouviram falar da visão que Deus lhe deu? Disse, não. Bem, ele nos deu uma cópia disso e nós colocamos no começo do livro Como Curar os Enfermos para lhes dar uma ideia do que Deus disse numa visão a um homem extraordinário há 20 anos e se harmoniza com perfeição com a visão que Deus nos deu 20 anos depois. Eu vou ler isso para vocês e enquanto eu ler, eu vou orar que Deus unja você para ouvir isto de forma especial. Talvez você ouça uma frase aqui que vai mudar toda a sua vida. Ou talvez a visão toda vai tocar seu coração, porque ela é extraordinária. Mas quero que ouça cada palavra e ouça cada frase, porque há algo aqui para todos sobre o ministério dos dias finais. Tommy Hicks disse, minha visão se deu em 25 de julho, às 2h30 da madrugada. Isso foi em 1961. Ele disse, em Winnipeg, no Canadá, eu mal tinha adormecido quando recebi essa visão e essa revelação de Deus. A visão veio 3 vezes, com todos os detalhes, na madrugada de 25 de julho de 61. Fiquei tão assombrado e comovido com essa revelação que ela mudou completamente minha visão do corpo de Cristo e dos ministérios desses dias finais. A maior coisa que a Igreja de Jesus Cristo já recebeu ainda está por vir. Quantos creem nisso? Ou seja, ele está dizendo, vocês ainda não viram nada. E é exatamente o que sinto. Eu creio que o dia virá em que vamos entrar na igreja e a adoração e o louvor serão tão profundos que, enquanto estivermos louvando a Deus, pessoas vão ser curadas. Tumores cancerosos desaparecerão, paralíticos andarão de novo, e eu creio que um dia você vai estar numa igreja e o homem do seu lado vai crescer 1 metro, porque Deus vai fazer suas pernas crescer de novo e ele estará de pé sobre as suas pernas artificiais. Eu creio. Eu creio, porque pode parecer absurdo, mas não é. Não é porque Jesus disse que faremos as coisas que Ele fez, se crermos. E continuou dizendo que faríamos até coisas maiores, porque ele ia voltar para o Pai. Este é o dia das coisas maiores. Não é algo que vai acontecer daqui a uns 20 anos, mas é algo que está acontecendo agora. A igreja ainda não viu nada comparado com o que ela vai ver neste próximo ano. Ele diz
É tão difícil ajudar homens e mulheres a entender o que Deus está tentando dar ao seu povo nesses últimos dias. Recebi uma carta há algumas semanas de um dos nossos evangelistas lá de Nairobi, lá da África, Nairobi. Esse homem e sua esposa estavam indo a Tangânica. Não sabiam ler, nem escrever, mas nós estávamos ajudando o seu ministério. Ao entrarem no território da Tangânica, chegaram a uma pequena vila que estava sendo evacuada devido a uma praga que a tinha atacado. Passaram por uns jovens que estavam chorando e perguntaram o que havia. Eles disseram que o pai e a mãe tinham morrido há uns 3 dias atrás. Tinham que ir embora, mas estavam com medo de entrar onde ficaram os corpos. Por isso, eles iam deixá-los. Ele então perguntou onde estavam e mostraram a cabana. Ele pediu que fossem juntos, mas eles não quiseram ir, porque tinham medo. O evangelista e a esposa foram àquela cabana onde o homem e a mulher tinham morrido fazia já 3 dias. Ele então estendeu sua mão no nome do Senhor Jesus Cristo, falou o nome do homem, falou o nome da mulher e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vida volte a esses corpos. Imediatamente, aquelas 2 pessoas que eram pagãs, que não conheciam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, sentaram e imediatamente começaram a louvar a Deus. Aleluia! O Espírito e o poder de Deus entraram naquelas pessoas. Para nós isso parece estranho e um fenômeno. Quantos acham que é maravilhoso? Amém? Pois bem, parece estranho e um fenômeno, mas é o início do ministério dos últimos dias. Deus vai tomar os fracos, talvez você sinta que é os insignificantes, os pobres, os desconhecidos, os fracos. Quantos sentem que é o seu caso? Erram a mão, cuidado, quando levantam a mão, porque você é quem Deus vai tocar através deste ministério, dando-lhe um derramamento do Espírito Santo. Preciso parar um momento, porque antes deste livro ser publicado, estávamos na Flórida e nós lemos essa visão toda uma noite. Foi a primeira vez que lemos essa visão. Não tínhamos reuniões diurnas, porque eles tinham aulas naquele lugar durante o dia. E uma jovem que nos ouvira estivera no culto da noite, levou um grupo de crianças para nadar aquele dia, e ela devia ser a mulher mais tímida que eu já vi na vida. Ela tinha uma voz muito fraca e mal dava para ouvir quando ela dizia olá. E ela era muito, muito retraída, não era expansiva, não era extrovertida. Ela era muito quieta, calada, introvertida. E ela levou essas crianças para nadar no lago, perto da igreja. E quando chegou ali, havia um grande tumulto, um certo ponto do lago. E eles correram para ver qual era o problema. E o menino tinha se afogado 5 ou 10 minutos antes disso. Então, a primeira coisa, quero que pense, a primeira coisa que você provavelmente faria seria consolar a mãe. Ela estava morta, você iria e poria seu braço em volta dela e tentaria consolar aquela mãe. Foi o que ela começou a fazer. Quando Deus a fez lembrar do que tínhamos ensinado na noite anterior, que Deus iria usar os insignificantes, os sem importância, os fracos, sobre esses, e que Ele ia derramar seu Espírito nestes dias finais. Ela disse às crianças: venham, vamos orar. Eu estou contando essa história para mostrar que não importa se você sabe fazer orações bonitas e imponentes, é o que está em seu coração que importa. Então ele reuniu as crianças e pensou: bem, o que foi que Charles e Francis disseram? E ela disse: eu lembro, espírito da morte, em nome de Jesus, sai dessa criança. Então pensou: e agora? Eu sei, em nome de Jesus eu ordeno que a vida volte a este corpo. Então ela disse: o que mais disser para fazer? Quantos aqui sempre se lembraram de tudo que ensinamos em nossas reuniões? Mas ela lembrou e disse:
que mais? Então ela lembrou, o que dissemos sobre bom senso? Quantos creem que o bom senso é vital na cura dos doentes, bem como na vida cristã? Ela lembrou, devo usar o bom senso. Muito bem, vejamos como está o seu bom senso hoje. O que acontece a um afogado? A água entra nos pulmões. O que precisa ser feito? A água precisa sair. Ela orou, água, saia desses pulmões em nome de Jesus. Mas o que mais acontece quando alguém se afoga e morre? O cérebro para de funcionar. O cérebro pode se desintegrar totalmente ao ponto de nunca mais ser normal. Ela diz, cérebro, em nome de Jesus, eu ordeno que volte ao normal. Aí não se lembra de mais nada. E então pensou, bem, é só o que lembro. Obrigada, pai, obrigada. Quantos já adivinharam o fim da história? Vamos ver se são inteligentes. Quantos sabem que ele reviveu? Quantos sabem que não há nada de errado com esse menino? E sabe o que aconteceu com ela? Nós a vimos há pouco. Ela não é, mas aquela jovem, tímida e quieta, ela mudou. Aleluia! Aleluia! E sabe por quê? Porque Deus vai tomar os insignificantes, os fracos, os desconhecidos, e Ele vai derramar seu Espírito sobre eles nesses últimos dias. Entendem? No livro de Atos, lemos que nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele diz, acho que eu nunca tinha realmente entendido o sentido profundo disso. E então li no livro de Joel, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora, a chuva temporã e a seródia, Joel 2:23. E não vai ser somente chuva, temporã ou seródia, mas Ele vai dar ao seu povo, nos últimos dias, porção dobrada do poder de Deus. Vocês querem uma porção dobrada do poder de Deus? Aleluia! Eu quero tripla. Quem quer porção tripla? Isso mesmo. Ele diz, quando me veio essa visão, eu me vi elevado a uma grande altura. Onde era? Não sei. Mas eu estava olhando para a terra. Então foi trasladado. De repente, eu pude ver a terra toda, cada nação, cada povo, surgiu diante dos meus olhos do leste, oeste, norte e sul. Reconheci cada país e muitas cidades e eu fiquei cheio de temor e tremor ao contemplar o quadro diante de mim. E naquele momento, quando o mundo me apareceu, começou a relampear e trovejar. Enquanto os relâmpagos cortavam o firmamento, eu baixei os olhos e estava de frente para o norte. De repente vi o que parecia ser um grande gigante, e enquanto eu o contemplava, fiquei quase aturdido com a visão. Era tão gigantesco, tão majestoso. Seus pés pareciam alcançar o polo norte e a cabeça o sul. Os braços estavam estendidos de mar a mar. A princípio nem consegui entender se era uma montanha ou um gigante, mas ao olhar, de repente, vi que era um gigante. Podia ver sua cabeça lutando para se erguer. Ele queria viver, mas seu corpo estava coberto de refúgio da cabeça aos pés. E às vezes esse gigante movia seu corpo, como se fosse conseguir se levantar. E quando fazia, milhares de pequenas criaturas fugiam. Criaturas horríveis fugiam desse gigante, mas quando ele se acalmava, elas voltavam. De repente, quero que imaginem o que isso pode ser. Lembrem-se, quantos de vocês estão entendendo o que isso realmente é? O corpo de Cristo, a cabeça, e que são todas essas horríveis criaturas. O pecado que está no corpo de Cristo. De repente, esse gigante levantou sua mão ao céu e então ergueu a outra mão. E quando fez isso, essas criaturas, as milhares, começaram a fugir desse gigante, perdendo-se nas trevas da noite. Lentamente, esse gigante foi se erguendo e ao fazê-lo, sua cabeça e suas mãos foram até as nuvens. E ao se erguer de pé, ele parecia ter se limpado do refúgio e sujeira que o cobria, e ele começou a erguer as mãos aos céus,
como que louvando o Senhor. E ao erguer as mãos, elas chegaram até as nuvens. De repente, cada nuvem ficou prateada. Lembram quando eu falei sobre o ouro e a prata do globo? As nuvens ficaram prateadas, a prata mais linda que eu já vi. Ao contemplar esse fenômeno, era tão grande que eu nem consegui entender todo o seu significado. Fiquei tão assombrada com aquilo tudo e aclamei ao Senhor e disse: ó Senhor, qual é o sentido disso? E eu pude sentir em meu espírito que estava na presença do Senhor, ainda que estivesse dormindo. Quantos gostam de sentir a presença do Senhor, mesmo quando estão dormindo? Eu quero parar por um momentinho aqui para lembrar que, de acordo com a palavra de Deus, essa é a época em que teremos sonhos e visões. Um sonho ou uma visão não é algo que você entende imediatamente, em sua maioria. Lembram-se do lençol que apareceu a Pedro com todos aqueles animais impuros? Mas o Senhor, o que significa isso? Ele pensou até que percebeu o sentido da visão. E a mesma coisa acontece conosco. Quando você tem uma visão ou quando tem um sonho, pense nele. Pense nas ramificações. O que isso significa? O que é aquilo? E eu creio que ao pensar naquilo, vai descobrir o sentido real do sonho ou da visão. E ele diz, e daquelas nuvens, de repente vieram grandes gotas de luz líquida, chovendo sobre esse gigante, e aos poucos, devagar, o gigante começou a derreter todo sobre a própria terra, e ao derreter, a sua forma parecia estar sendo absorvida pela terra. Enquanto essa chuva continuava, gotas de luz líquida começaram a encher a terra, e ao contemplar esse gigante que parecia derreter, de repente tornou-se em milhões de pessoas sobre a face da terra. Enquanto eu contemplava aquilo, pessoas se ergueram em todo o mundo e estavam levantando as mãos e estavam louvando o Senhor. Naquele momento, ouviu-se um grande trovão que parecia ecoar dos céus. Ergui meus olhos para o céu e de repente vi um vulto branco, branco resplandecente. Quem? Isso, a coisa mais gloriosa que já vi em toda a minha vida. Eu não vi o rosto, mas de algum modo sabia que era o Senhor Jesus Cristo. E ele estendeu a mão. E ao fazê-lo, ele estendia para um, para o outro e para o outro. E ao estender sua mão para as nações e os povos do mundo, homens e mulheres, e ao apontar para eles, essa luz líquida parecia correr de suas mãos até eles. E uma poderosa unção de Deus veio sobre eles, e essas pessoas começaram a se levantar em nome do Senhor. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Sentia como se fossem dias e meses. Quantos de vocês gostariam de ser receptores dessa luz líquida vindo das mãos do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Ele diz: contemplei a Cristo enquanto ele estendia sua mão. Mas houve uma tragédia. Ouçam com atenção. Com bastante atenção. Houve uma tragédia. Houve muitas pessoas que, ao serem tocadas, recusaram a unção de Deus e o chamado de Deus. Vi gente que eu conhecia, pessoas que eu achava que aceitariam a unção de Deus, mas quando ele estendeu sua mão para este e para aquele, eles baixaram a cabeça e começaram a se afastar. E todos aqueles que baixaram a cabeça e se afastaram pareciam desaparecer nas trevas. A escuridão pareceu engoli-los completamente. Estávamos numa reunião e eu li essa visão. Tinha falado no começo sobre falar em línguas, no capítulo 16 de Marcos, e havia um pastor ali de uma igreja que não cria no batismo do Espírito Santo, nem no sobrenatural de Deus, nem em cura. Quando cheguei nessa parte, ele e mais uns 20
de sua congregação se levantaram, saíram do recinto. Quando eles abriram a porta, não havia luzes lá fora. E eles como que desapareceram em total escuridão. Há pessoas hoje, amados, que se recusam a aceitar a chamada de Deus. E se recusam a fazer o que Deus manda. Mas eu me alegro que vocês estão aqui. Porque o fato de estarem aqui me diz que querem ser parte desse ministério. E que querem receber essa luz líquida de Jesus. Que querem estar entre os que vão sair e impor as mãos nos enfermos. Sabendo que eles serão curados. E aí ele diz, fiquei confuso com aquilo. Mas essas pessoas, a quem ele ungiu, e havia centenas de milhares de pessoas de todo o mundo, da África, Inglaterra, Rússia, China, América, São Paulo. Não de São Paulo, mas de América. Sim, é que eu queria incluir vocês. A unção de Deus estava sobre essas pessoas quando elas se levantaram em nome do Senhor. Vi essas pessoas se levantando. Acho isso interessante. Havia pedreiros, lavadeiras, homens ricos, homens pobres. Vi pessoas que sofriam de paralisia, de doenças, de cegueira, de surdez. E quando o Senhor estendeu a sua mão para lhes dar essa unção, elas ficaram boas, foram curadas e então foram avante. E diz, e este foi o glorioso milagre que vi. Essas pessoas então estenderam a mão exatamente como o Senhor fez. E parecia haver esse mesmo fogo líquido nas suas mãos. E quando estenderam suas mãos, disseram, de acordo com sua palavra, que tu sejas curado. Você não gostaria de estender a sua mão e ver esse fogo líquido saindo de suas mãos, passando a unção para outra pessoa? Amados, vivemos na época mais emocionante que o cristianismo já teve a oportunidade de experimentar. Se eu tiver tempo, no fim, eu vou contar de quando estivemos em Calgary, no Canadá, e como fogo líquido saiu das pontas dos dedos do Charles, quando falávamos sobre o assunto de milagres. Acho melhor contar isso agora mesmo. Ele estava parado ali e de repente parecia que chamas azuis, longas chamas, estavam saindo dos seus dedos. E eu ouvi a voz de Deus, ele dizia, isto é poder de cura. As primeiras 30 pessoas que chegarem à frente serão curadas através desse fogo líquido que está saindo das mãos de Charles. Charles olhou, mas não viu nada. Mas eu louvo a Deus que meu marido e eu não temos qualquer problema. E quando eu vejo algo e ele não vê, ele sabe que eu ouvi de Deus. Quando Deus fala a ele e Deus não falou mesmo comigo, numa reunião eu vou com Charles, porque sei que Deus fala com ele. E eu disse a Charles, eu disse ao povo, saiam dos seus lugares, os 30 primeiros aqui serão curados. Umas 300 pessoas se amontoaram na frente da plataforma. E o que foi tão emocionante foi que gente saiu de cadeiras de roda e veio à frente para ser curada. Aleluia! Aleluia! A propósito, isso foi na reunião da manhã e foi emocionante. Eles se levantaram, largaram as suas muletas e vieram correndo pelo corredor. Sabem quando foram curados? Foram curados a se levantarem, sabe? Foi a sua fé que fez isso. Então, quando Charles simplesmente moveu as mãos, umas 75, 80 pessoas caíram sob o poder de Deus, de uma vez. Mas quando ele chegou ao fim, o fogo, sabe quando você desliga um maçarico, você o desliga e de repente a chama se retrai? De repente eu disse, Charles, foi-se. E foi assim que acabou. Mas que emoção ver aquele fogo. Na outra noite, alguém nos disse que viu fogo saindo de nossas mãos. E então disse, enquanto essas pessoas continuavam com seu ministério, eu não conseguia entender muito bem. E olhei para o Senhor e disse, o que significa isso? E ele disse, isto é o que eu vou fazer nos últimos dias. Eu vou restaurar tudo que o gafanhoto, migrador e o cortador, eu vou restaurar tudo o que eles destruíram. Este é o meu povo que vai se levantar
como um poderoso exército nos últimos dias em toda a face da terra. E você é parte desse poderoso exército que vai varrer toda a face da terra. Ele diz, e daquela altura eu podia ver todo mundo e ver aquelas pessoas se movendo por toda a face da terra. De repente, havia um homem na África e num momento ele foi trasladado ou transportado pelo Espírito de Deus e talvez levado para a Rússia, ou China, ou América, ou algum outro lugar do mundo. Essas pessoas foram por todo o mundo através do fogo e da pestilência e da fome. Nem fogo, nem perseguição, nada conseguia pará-los. Multidões iradas vinham contra eles. E com Jesus, eles passaram entre as multidões e nada lhes aconteceu. Mas foram avante em nome do Senhor e em todo lugar, eu gosto disso, todo lugar onde iam, eles estendiam as suas mãos. E doentes eram curados, olhos cegos eram abertos e aqui está outra coisa interessante. Quero que vejam a confirmação aqui do que Charles e eu ensinamos. Não havia longas orações. E depois de pensar na visão, muitas vezes em minha mente, pensei nela muitas vezes. Eu percebi que não havia uma igreja e não se mencionou denominações. Mas essas pessoas saíram em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, não importa a sua denominação. Essas pessoas saíram como membros do grande exército do Senhor Jesus Cristo. E ele continua. E ao saírem pela terra, tudo que fazia em seu ministério nos últimos dias, essas pessoas ministravam as multidões sobre a face da terra. Dezenas de milhares, até milhões, pareciam vir ao Senhor Jesus Cristo, enquanto elas proclamavam a mensagem do reino vindouro, nessa última hora. Oh, era tão glorioso, mas parecia haver alguns que se rebelavam, e eles se irritavam, e tentavam atacar os obreiros que proclamavam a mensagem. E acho que vemos isso hoje, acho que estamos vendo isso nos países onde existem portas de ferro para impedir sua entrada. Mas sabemos que a mensagem será proclamada. A mensagem do reino está sendo proclamada. Quantos creem nisso? Sim. Ele diz, Deus vai dar ao mundo uma demonstração nesses últimos dias como o mundo nunca viu antes. São homens e mulheres de todos os níveis e títulos nada são. Eu os vi saindo por toda a face da terra. Isso é lindo. Quando um tropeçava e caía, outro vinha e o outro erguia. Sabe, muitas vezes, no corpo de Cristo, quando alguém tem um problema, logo vamos e pisamos naquela pessoa. Eu te disse, eu sabia que não ia dar certo. Eu já sabia isso e aquilo. Qual é nossa responsabilidade como irmãos e irmãs em Cristo? Quando alguém tropeça, o que devemos fazer? Ajudá-lo? Sabe, hoje em dia, há tanta gente jogando pedras em ministérios. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Leslie Samuel, T.L. Osborne, Charles e Francis Hunter. Muitos estão jogando pedras nesses ministérios. Não devia ser assim. No corpo de Cristo, se você tem algo a criticar no ministério, faça-me um favor. Em vez disso, ore por ele. Ore por esse ministério. Sabe, o corpo de Cristo não devia ficar se destroçando. Precisamos nos unir, ser unidos. Eu penso em certos ministérios que foram destroçados tantas e tantas vezes pelo corpo de Cristo. Mas ele diz que nesses últimos dias, se um tropeçar e cair, haverá alguém ao lado para levantá-lo. Não havia grandões, nem pequenos. E acho isso tão emocionante sobre o reavivamento desses últimos tempos. Vocês notaram que não há mais estrelas nos ministérios como havia há anos atrás? Por quê?
Porque Deus está levantando os que não são nada. Nosso mundo hoje não vai ser ganho pelos superstars. O mundo vai ser ganho por pessoas comuns. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que Deus escolheu cada um de vocês como parte vital do ministério dessa época. Sabe, se eu fosse você, tiraria da cabeça a ideia de ser famoso e me concentraria em ser apenas aquela pessoa que Deus quer que eu seja. Pois não haverá grandes nem pequenos, mas todo monte será aterrado e todo vale exaltado, e eles pareciam ter algo em comum. Havia um amor divino, um amor que parecia fluir dessas pessoas que trabalhavam juntas e tinham tudo em comum. Foi uma das coisas mais gloriosas que eu já vi. Jesus Cristo era o tema das suas vidas. Eles continuaram e parece que dias passaram enquanto eu contemplava aquilo. Eu chorava e às vezes eu ria. Era tão maravilhoso ver aquelas pessoas indo por toda a face da terra, proclamando a mensagem nesses últimos dias. E esse amor é que vai trazer unidade a todo o corpo de Cristo. Quando conseguirmos tirar a inveja e o ressentimento do nosso coração e pudermos amar nosso irmão e irmã em Cristo, aí é que o ministério desses últimos dias chegará ao seu ponto culminante. Então ele diz, enquanto eu olhava, de vez em quando, grandes cascatas dessa luz líquida pareciam cair do próprio céu sobre grandes congregações. Oh, aleluia! E veja o que acontece agora. E aquela congregação erguia suas mãos e ficava louvando a Deus por horas e até dias, quando o Espírito de Deus vinha sobre eles. Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É exatamente isso aqui. E para todo aquele que recebeu esse poder e a unção de Deus, os milagres continuaram a se manifestar. Ou seja, eles não tiveram só uma experiência de momento, mas continuou sempre maior e maior e maior, ficando sempre maior. E ele então fala sobre milagres e fala sobre sinais e maravilhas. E eu tive que chorar ao ler de novo, esta madrugada, a carta dos nossos obreiros nativos. Essa é a evidência do começo para um homem. Um desconhecido sem importância que se atreveu a ir e estender a mão e dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chamo a vida de volta a estes corpos. Ele diz, eu caí de joelhos e comecei a orar de novo. E diz, Senhor, eu sei que tudo isso vai acontecer. E eu creio que vai ser em breve. Quantos creem que está acontecendo? Não vai acontecer, pois já está. E então, enquanto eles iam pela face da terra, uma grande perseguição pareceu se levantar em toda parte. Então veio o estrondo de um trovão que pareceu ecoar pelo mundo. E eu ouvi de novo uma voz falando, este é o meu povo, essa é a minha noiva amada. E quando a voz falou, eu olhei pela terra e pude ver os lagos e as montanhas, e os túmulos se abriram, e pessoas de todo o mundo, os santos de todas as eras apareceram e se levantaram dos seus túmulos, e de repente pessoas vieram de todas as direções, vieram do leste e do oeste e do norte e do sul, e começaram a formar esse gigantesco corpo. Quantos de vocês gostariam de estar passando por um grande cemitério quando o arrebatamento vier? Uau! Já pensou? Nós passamos por um enorme cemitério em Nova York uma vez com os amigos, um dos maiores que eu já vi. Passamos por ele de ônibus e Davi disse, uau! Gostaria de estar aqui quando o arrebatamento vier. Aleluia! Ele diz, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Eu mal podia compreender. Era tão maravilhoso, era tão além de qualquer coisa que eu podia sonhar ou imaginar. E quero incentivá-los a jamais se deixarem limitar por suas mentes finitas. Mantenha seus olhos no mundo espiritual, onde você pode crer nas coisas possíveis,
que Deus vai operar nestes últimos tempos e que Ele vai operar através de você. Não pense, outro, não eu, através de Charles e Francis. Não, através de você. Eu creio que Deus usa qualquer um que quer ser usado. Então diz, mas quando esse corpo começou a se formar de novo, ele assumiu de novo a forma de um gigante, mas agora era diferente. Estava vestido do branco mais resplandecente. As vestes eram sem mancha, nem ruga. E para que tipo de corpo Jesus está voltando? Um corpo sem qualquer mancha, ou ruga, ou mácula? E ele diz, pessoas de todas as eras estavam se unindo a este corpo e devagar, aos poucos, ele começou a se erguer até os céus. E de repente, do próprio céu, o Senhor Jesus veio e se tornou a cabeça. E ouvi outro estrondo de trovão e a voz, essa é minha noiva amada, por quem esperei. Ela virá a mim, testada pelo fogo. É aquela que eu amei desde o princípio dos tempos. Mal posso esperar para ouvir Jesus dizer isso. Glória a Deus. Ele diz, ao olhar meus olhos, de repente se voltaram para o norte e eu vi o que parecia destruição, pessoas clamando em angústia e envoltas em destruição. Então ouvi de novo a voz dizendo, agora a minha ira está se derramando sobre a face da terra e dos confins do mundo todo. A ira de Deus parecia se derramar e parecia haver grandes cálices da ira de Deus sendo derramados sobre a face da terra. Lembro como se isso tivesse acontecido ontem. Eu comecei a tremer ao contemplar essa visão de cidades e nações inteiras indo para a destruição. Eu podia ouvir choro e lamentações. Podia ouvir gente chorando. Choravam enquanto corriam para cavernas, mas as cavernas se abriram. Eles pulavam na água, mas a água não os afogava. Sabem que a Bíblia diz, o espírito da morte será removido da terra, e nada restou que pudesse destruí-los. Eles queriam se suicidar, mas não conseguiam. Então voltei meus olhos para a visão gloriosa, aquele corpo vestido de vestes brancas resplandecentes. E aos poucos ele começou a se erguer da terra, e nesse ponto acordei. Mas que visão foi aquela? Eu tinha visto os ministérios dos últimos dias. E no dia 27 de julho, às 2:30 da madrugada, a mesma revelação, a mesma visão veio, de novo, bem como antes. Minha vida foi transformada e entendi que estamos vivendo nos últimos dias, neste mundo. Deus está ungindo homens e mulheres com este ministério. Ouçam com atenção. Não vai ser doutrina. Amém? Não vai ser religião. Amém. Vai ser somente Jesus Cristo. Eles proclamarão a palavra do Senhor e vão dizer, eu ouvi tantas vezes na visão, de acordo com a minha palavra, será feito. Então ele faz um apelo que tocou meu coração. Ele diz, ó meu povo, ouçam-me. De acordo com minha palavra, tudo será feito. Nós seremos revestidos com poder e uma unção de Deus. Quem? Nós. Alguns? Não. Todos que estão dispostos a se dedicar totalmente. Não precisaremos pregar sermões. Não precisaremos de relações públicas. Não precisaremos de homens, nem sequer de denominações. Mas teremos o poder do Deus vivo. Não vamos temer o homem, mas sairemos em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe com essa visão, concorda com a visão que Deus nos deu? Deus está levantando, nestes últimos dias, um exército de gente que está se dedicando ao Senhor Jesus Cristo de uma forma que nunca sonharam possível.
Deus está levantando um povo de quem Jesus é o coração, o centro de suas vidas. E essas são as pessoas que Ele vai usar nestes últimos tempos. Deus não vai usar gente que é só meio dedicada. Deus não vai usar pessoas que são apenas mornas. E amados, Deus não vai usar pessoas que têm pecado na sua vida. Deus não vai usar pessoas que têm pecado na sua vida. Você pode enganar alguém na escola, pode enganar seu pastor, pode me enganar, pode enganar Charles, mas não pode enganar Deus. Quantos sabem disso? Então, você vê que Deus não vai tolerar pecado. É por isso que é tão vital que qualquer coisa em nossa vida que não agrada a Deus seja removida instantaneamente e completamente. Agora, Charles e eu, há muitos anos e por um período de cerca de 2 anos, trouxemos pastores aos nossos seminários para ensinar-lhes o sobrenatural. Na verdade, um deles voltou e ele lecionava numa grande escola bíblica e começou a ensinar sobre os dons do Espírito e sobre como curar os enfermos. E alguém disse: onde aprendeu isso? Porque ele tinha ido à mesma escola que os outros e eles não tinham aprendido isso. E ele disse: fui a um seminário de Charles e Francis Hunter e eles me ensinaram. E alguém disse: você crê, quer dizer, você realmente acha que o sobrenatural pode ser ensinado? Quantos acham que pode ser ensinado? Sim? Pois é tudo o poder de Deus. Você crê que a Bíblia pode ser ensinada? Bem, a Bíblia é a sobrenatural. Então, se a Bíblia pode ser ensinada, o sobrenatural também pode. E por isso temos esta escola de ministério que existe para ensinar os comos e como curar os doentes, como operar os dons do Espírito. E antes do fim dessa semana, cada um de vocês aqui vai ter uma oportunidade de impor as mãos em alguém e de ver o poder de Deus em ação. Está na Bíblia que todos podem ser curados. Deus quer que todos sejam curados. Oh, aleluia! Oh, eu amo vocês, eu amo vocês. Estão aprendendo? Sim, é sua vontade. Ele diz: amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como a tua alma prospera. Agora, uma das coisas sobre aprender a curar os enfermos e ser parte deste ministério dos últimos dias é ser aberto ao que o Espírito de Deus diz e ouvir o que Deus diz e colocar em prática as coisas que aprenderam. Agora, vocês podem ter um grande seminário aqui. Podemos ensinar tudo o que sabemos, mas se você sair e não fizer nada, podíamos ter ficado em casa descansando. Quantos concordam com isso? Isso mesmo. Agora, quero que anotem isso. Quero que ouçam. Eu quero que leiam um livro, Como Curar os Enfermos. Quero que se envolvam em cura tanto de tal forma que se torne parte de você mesmo. E quando alguém vier a você na igreja, você não dirá: venha, vou levá-lo para ver o pastor. Você vai impor as mãos nele ali mesmo. Ficamos tão emocionados semana passada. Alguém nos chamou em uma escola pelo vídeo e os alunos eram tão bons e aprenderam tanto sobre o sobrenatural que a Igreja Católica, na área deles, pediu que viessem dirigir um culto de cura todo sábado à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso de pessoas que sentaram e assistiram o vídeo
e aprenderam sobrenatural através desses vídeos, e eram alunos tão extraordinários que mal podiam esperar para sair e colocar em prática. E você sabe o que acontece quando você se torna praticante da palavra? De repente, as pessoas vão dizer: quero que venha a minha igreja, quero que venha a minha igreja, quero que venha a minha igreja. E eu me emociono ao ver alunos de cursos passados indo até o corpo de Cristo, impondo as mãos sobre os enfermos e vendo-os curados. E eu me emociono ao ver igrejas que estão sendo estabelecidas. E um dos nossos alunos do ano passado escreveu que temos que mudar para uma igreja maior, porque não há lugar que chegue para as pessoas que caem sobre o poder de Deus no prédio que temos. Bem, vocês podem acreditar, essas eram pessoas sem importância, insignificantes, fracas, mas pessoas que creram que o sobrenatural podia ser ensinado. Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele curou ontem, será que Ele vai curar hoje? Se Ele cura hoje, vai curar amanhã? O amanhã é algo incerto? Ou vai ser o mesmo que hoje? Quero ler outra passagem, Mateus capítulo 8, versículos 1, 2 e 3 na Bíblia Viva. Grandes multidões seguiram Jesus quando ele desceu do monte. Olhem, um leproso se aproxima, ajoelha-se e o adora. Senhor, ele suplica, se tu quiseres, podes curar-me. Então, Jesus toca o homem. Eu quero, ele diz. O que ele diz? Eu quero. O que ele diz? Eu quero. Eu não ouvi. Diz, eu quero. É a vontade de Jesus curar você? Sim, ele diz, eu quero. Muito bem. E ele diz, ser curado. Instantaneamente, a lepra do homem desapareceu. Mal posso esperar pelo dia em que possa ir a um leprosário e dizer, sejam curados. Estender minha mão em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer as palavras que ele disse e ver a mesma coisa acontecer. Mal posso esperar para alguns de vocês ir a um leprosário. Você diz, Francis, eu não iria a um lugar desses? Quantos creem que Deus os protegeria? Vocês estão certos. Como é que eles podem ser curados se vocês não for lá? Então, João 14:12, que enfatizamos sempre, e é nosso texto-chave para este ano, Jesus disse, em verdade, ou certamente, diz em outra tradução, certamente vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, do meu Pai. Vocês estão na geração que vai realizar essas obras tão milagrosas que são maiores que as que o Senhor Jesus Cristo realizou. Aquele que crê em mim. Quantos aqui creem nele? Ótimo. Quantos creem sem sombra de dúvida que vocês pessoalmente farão obras maiores do que Jesus fez? Viram quem respondeu primeiro? Foi mais rápido do que eu. Temos alunos tão bons aqui que não conseguiu ser a primeira a erguer a mão. Eu não tenho qualquer dúvida que você e eu somos essas pessoas que farão obras maiores que Jesus realizou. Quando vamos fazê-las? Ano que vem? Quando? Agora! Quantos creem, realmente creem que é agora? Oséias 4:6 lemos, meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Depois dessa semana já não terão falta de conhecimento. Você também poderá sair e curar os doentes como Jesus fez. E ele curou todos. Aleluia!